Glória a Jesus. Vamos, a partir deste momento, dar aqui início ao estudo desta noite, onde estamos aqui dando sequência a essa série de estudos do nosso credo assembleano. E para hoje estaremos abordando o quinto artigo. O quinto artigo é um projeto, uma proposta aí encabeçada pelo nosso pastor Hildegar de Andrade, que por motivo de força maior não pôde estar aqui, mas nós estamos ansiosos e esperançosos para que logo não demore muito, ele possa estar retornando para dar continuidade e fazer também a conclusão deste estudo. Então vamos estar refletindo sobre o quinto artigo do nosso credo assembleano, que é sobre a doutrina do pecado, da necessidade de arrependimento e da fé na obra salvadora de Jesus Cristo. Eu estou utilizando aqui um material, uma obra do pastor Raifran, que ele trata a respeito do nosso cremos. Eu quero me utilizar dele para basear o nosso estudo. Nós estaremos falando sobre a doutrina do pecado. Falar de pecado em um tempo que nós estamos vivendo se torna algo complicado em muitos ambientes, cujo contexto é de uma cristandade chamada cristandade triunfalista, que é um período, é um movimento que vem se proliferando e vem crescendo, aonde as mensagens, elas são basicamente mensagens de prosperidade, mensagens de sucesso, mensagens que visam, aquela mensagem de autoajuda, de levantar, a autoestima da pessoa e tudo mais. É nisso que mais se vê. Então, é aí um movimento chamado aí uma cristandade triunfalista. E um tema como esse, uma pauta como essa, para tratar a respeito de pecado, não vai ter muita aceitação. Mas a verdade é, meus queridos, que o pecado ele é uma realidade. E além de ser uma realidade, nós temos que saber lidar com ele. Nós precisamos encarar o pecado, saber lidar com o pecado. O pecado é algo que é real. E o pecado, ele é aquilo que faz a separação entre o homem e Deus. Então a doutrina do pecado, ela não é tão simples assim. Apesar de entender o pecado, é fácil de entender o que é pecado. Mas ela é uma matéria teológica, e dentro da teologia sistemática, ela é conhecida como a martiologia, certo? Que é a doutrina sobre o pecado, a doutrina do pecado. Então ela é uma matéria profunda, uma matéria muito extensa. O estudo sobre o pecado, ele é muito complexo, e com certeza esse momento que nós temos não vai ser o suficiente para nós esgotarmos esse assunto. Por isso nós vamos nos utilizar até do que o pastor tem sempre se utilizado. Essa aqui é somente uma pincelada. E talvez uma forma de instigar em você a vontade de querer se aprofundar, de querer de buscar mais. Então vamos estar aqui de uma forma singela, tratando a respeito deste assunto, de uma forma bastante sintetizada. E vamos estar abordando sobre a definição do pecado, o que é o pecado. Vamos estar tratando a respeito da origem do pecado, onde que nasceu o pecado, e sobre a solução do pecado, a solução para o pecado. Aonde nasceu o pecado? O pecado nasceu no céu ou na terra? Nós sabemos, primeira coisa, o pecado, o nosso autor, pastor Raifran Batista, ele já começa dizendo assim: Deus não é autor do pecado. De forma alguma Deus poderia ser o autor do pecado. Em Jó 34, versículo 10, ele diz, está escrito: longe de Deus a praticar ele a perversidade,
e do Todo-Poderoso a cometer injustiça. Isaías 6,3 apresenta um Deus que é santo, santo e santo. Deus a ninguém tenta, conforme Tiago capítulo 1, versículo 13. Então, não podemos imputar a Deus o causador ou o autor do pecado. Mas é sabido que o pecado ele aparece no céu. A primeira manifestação do pecado é no céu. Mas o termo talvez mais correto a ser utilizado é apareceu ou se manifestou no céu. Porque o céu não poderia ser um local, um ambiente que veio a ser gerador do pecado. Porque o céu não pode ser gerador do pecado. Por que é o céu, gente? O céu é um lugar de paz, é um lugar de santidade, é um lugar de felicidade. Mas o que acontece é que ele aparece no céu. Isso prova que o ambiente, ele não é determinante para que o pecado venha a surgir. Certo? O ambiente não é determinante para que o pecado venha a se originar. Ele apareceu no céu, mas o céu não promoveu o pecado, de forma alguma. Por quê? Porque o céu, o ambiente do céu, seria o lugar mais impróprio para que isso viesse a acontecer. Ou seja, o lugar menos propício para gerar o pecado. O pecado aparece. Foi uma ação voluntária e intencional de um ser que resolveu, que quis pecar, que quis transgredir, que movido por uma ambição de querer ser maior, de querer se igualar a Deus, resolveu querer transgredir. E no mesmo momento ele foi destituído, porque no céu não pode haver pecado. O céu não é lugar de pecado. E logo em seguida o pecado aparece aonde? Em seguida, na sequência, o pecado aparece na terra. Nós vemos o pecado lá no Éden. Está aqui mais uma vez, mais um ponto em que um ambiente ele não é determinante nem suficiente para originar o pecado, porque o Éden, quem era o Éden? O que era o Éden? Segundo o significado da palavra Éden, era um lugar de delícias. Era um lugar de paz também, era um lugar de tranquilidade, era um lugar de santidade. Era um lugar que só tinha o bem e só se promovia bem ali, Era um lugar maravilhoso, era um lugar extraordinário, onde ali eles estavam constantemente comungando com Deus, com a glória de Deus, com a presença de Deus, aleluia. Era um lugar de delícias o Éden, e com certeza o ambiente Éden não foi determinante para que o pecado viesse a aparecer ali, porque também não era um lugar propício para isso. Foi de fato uma decisão, mais uma vez, uma intenção voluntária de alguém, e desta feita de Adão e Eva, que resolveram transgredir, ignorando o mandamento de Deus, e a partir de então o pecado aparece na terra. Aparece na terra, e a consequência foi drásticas. Nós vemos aqui que a primeira percepção que Adão e Eva têm, logo que eles pecam contra Deus, é a percepção de que eles estavam nus, estavam despidos. O que é curioso. Por que antes de eles pecarem, eles não haviam se apercebido disso? Ainda não haviam entendido que estavam nus? Onde podemos encontrar explicação disso? A melhor explicação para isso é porque o exterior deles refletia aquilo que estava no interior. E o que existia no interior dele? Existia paz, comunhão com Deus, a glória de Deus na vida deles, e isso se refletia no seu exterior. Então não ficava aquilo perceptível para eles, aquilo que estava aqui fora, porque eles estavam tão ligados com Deus, estavam tão conectados com Deus, que essas coisas não chamavam a sua atenção de forma alguma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do momento que eles pecam, aí vem esta visão, este olhar. Agora, eles entendem que foram despidos. E quando a palavra, o termo que é usado aqui, lá em Gênesis, que é aqui no hebraico, para a palavra de nudez, está falando sobre a pessoa que foi despida, a pessoa que tirou dela aquilo que ela tinha, a segurança dela, a segurança que ela tinha. Ou seja,
saiu deles a glória de Deus, a presença de Deus. Eles perderam esta comunhão, eles perderam este contato. Ou seja, aquilo que tinha no interior dele, que refletia no exterior deles, que escondia a nudez dele, agora eles perderam isso. Ficaram totalmente desnorteados, ficaram perdidos. E o que vem ser o pecado? O que vem ser o pecado? De uma forma bem simples, o pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. É tudo aquilo que nos distancia de Deus. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade que é evolutiva, e isso é o curso natural da coisa, e que vem trazendo para nós cada vez mais novidades. Nós vivemos em um tempo, por exemplo, trazendo o nosso contexto de vida cristã, de igreja, nós sabemos que tem muitas coisas que nós praticamos hoje, que no passado se tinha como errado, como pecado, e hoje parece não ser mais pecado. Mas qual é o nosso crivo? O que nós precisamos nos basear? Aquilo que nos afasta, aquilo que nos distancia de Deus, pode passar os tempos, pode passar as épocas, vai continuar sendo pecado. Você só tem que entender se está te afastando ou se está te distanciando de Deus. Porque aquilo que te distancia de Deus, que te afasta de Deus, que rompe a tua comunhão com Deus, é pecado. Por exemplo, trabalho. Só um exemplo aqui. Trabalho é pecado? Obviamente, não. A própria Bíblia aprova o trabalho. Ela dignifica o trabalho. Trabalho honesto, trabalho, ele louva a Deus. Mas a gente sabe que se a pessoa ela se colocar toda a concentração, toda a sua força no trabalho, colocar aquilo ali como a sua prioridade, ter ali uma atitude descontrolada para o trabalho, movido por uma ganância de querer adquirir bens materiais, isso vai se tornar o quê? Pecado na vida dela. Então, tudo aquilo que te afasta ou tira Deus como prioridade da sua vida, passa a se tornar pecado. Mas utilizando termos técnicos, e o próprio pastor Raifran se utiliza aqui em seu livro, ele usa o termo amartia. Amartia é um termo que engloba todas as outras expressões que denotam, que conotam o pecado. Existem pelo menos as 24 expressões na Bíblia que denotam ou faz conotação ao pecado. E ele elenca aqui alguns deles. Por exemplo, a palavra transgressão, ela está relacionada ao pecado. O que é transgressão? Desvio para um lado ou ultrapassagem daqueles limites que Deus estipulou. Outra expressão, iniquidade, faz conotação ao pecado. Refere-se àquilo que é totalmente errado. Outra expressão, erro, quando se ignora o que é direito e quando se erra o caminho. Outra expressão, maldade, a expressão de uma natureza maligna, e depravação, mal, referindo-se àquilo que é realmente errado, oposto de Deus. A impiedade, a ausência de qualquer temor de Deus. Desobediência, rebeldia em ser levado, orientado pelos caminhos da verdade. Incredulidade, falta de confiança em Deus. Anarquia, consiste no persistente desacato e desprezo à lei de Deus. São algumas das expressões que fazem conotação ao pecado. Então a palavra amartia é aquela que engloba pelo menos essas 24 expressões que fazem conotação ao pecado ou que denotam o pecado. E a expressão amartia, no hebraico ou na Septuaginta, ela significa o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. Então o pecado, e da melhor forma que você possa talvez definir o pecado, pode usar esta palavra, amartia, que significa errar o alvo. Nós vemos em Juízes capítulo 20, versículo 11, nós vemos ali se fazendo referência aos soldados da tribo de Benjamim, que eles eram canhotos, e faz-se ali uma exaltação das habilidades que ele tinha. Além de serem canhotos, eles eram muito hábeis no lançar a pedra, né? Eles
tinha uma precisão muito grande, ao ponto de o autor do livro, ele descrever da seguinte forma, usando uma hipérbole, dizendo que eles eram capazes de acertar um fio de cabelo. Eles acertavam o alvo. E o pecado é o contrário disso. O pecado é errar o alvo. Qual é o seu alvo da sua vida? Qual deve ser o alvo da vida do crente? Qual deve ser o meu e o seu alvo, como servos do Senhor, como crentes que somos em Jesus? O nosso alvo deve ser Cristo. O nosso alvo deve ser o eterno. O nosso alvo deve ser Deus. O nosso alvo deve ser o Senhor. O nosso alvo deve ser uma vida para com o propósito de adorar e de dignificar o Senhor. E tudo que eu faço, tudo aquilo que eu venho praticar, que vem desonrar a Deus, eu estou errando o alvo. Se eu estou desonrando o Senhor, eu estou errando o alvo e estou pecando. Eu estou pecando. E como é que isso se manifesta em nossas vidas? Vou trazer aqui alguma explicação em relação a isso. Como é que eu erro o alvo? Como é que eu venho a errar o alvo? Quando você resolve distorcer o padrão. Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. E Deus, como autor de tudo que existe, Ele também criou um padrão correto de funcionamento. Ele criou um modelo perfeito de funcionamento. E toda vez que eu faço as coisas fora deste padrão, eu estou errando. Eu estou errando o alvo, eu estou me desviando do padrão. Por exemplo, a Bíblia, qual é o padrão que a Bíblia nos apresenta? Muitos padrões, mas um dos padrões da Bíblia é a bondade. Por exemplo, a bondade. Quando é que eu me desvio desse padrão? Quando eu resolvo ser mal. Quando eu resolvo praticar a maldade. Eu estou errando o alvo, porque eu estou indo de encontro ao padrão bíblico. O padrão da Bíblia é justiça. Quando é que eu me desvio desse padrão? Quando eu sou injusto, ou quando eu pratico a injustiça. Eu estou infringindo o padrão. Eu estou sendo contra o padrão que foi estabelecido por Deus. Aleluia. Quando o padrão da Bíblia é amor. Quando é que eu estou fora desse padrão? Quando eu resolvo odiar. Quando eu resolvo cometer o ódio. Então, o que acontece é o seguinte: existe um padrão já pré-estabelecido e eu resolvo querer quebrar este padrão, querer quebrar este modelo, querer ir de encontro a este modelo. Ou seja, uma predisposição minha de querer fazer ao contrário. Ou seja, uma intenção voluntária da pessoa de fazer ao contrário. Ou seja, de querer errar o alvo. E dessa forma eu estou me desviando do padrão. Dessa forma eu estou errando o alvo. E aqueles que distorcem a palavra para fins próprios, e não estão atentando para o padrão, não estão ligando para o padrão, mas querem de alguma forma obter benefícios, essa pessoa está distorcendo, está se desviando do padrão. Quando eu falo assim, eu digo assim: tem pessoas que se utilizam até da própria Bíblia, até da própria palavra de Deus, para promover um projeto, uma intenção de querer, de alguma forma, se beneficiar com isso. Ou seja, um ato egoísta de muitos que estão por aí, se utilizando até da própria Bíblia, da palavra de Deus, para estarem expressando ou pregando teorias e ideias que vêm unicamente da sua própria cabeça, de uma forma querendo se beneficiar com isso. Estão se desviando de um padrão que já foi estabelecido por Deus e que não precisa de nenhum tipo de correção, porque o padrão de Deus é perfeito, aleluia. O padrão de Deus é perfeito e não precisa de nenhum tipo de correção. Eu é que preciso inteiramente me submeter a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque em Deus não há erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra forma de você errar o alvo é quando você resolve se revoltar contra o padrão. Quando você resolve se revoltar contra o padrão, e você está se colocando como alguém que quer romper um relacionamento. Não quero nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relacionamento. Eu não quero estar submisso a nada. Alguém que não quer estar submisso a autoridade nenhuma, porque nós sabemos que o padrão de Deus nós somos servos, Ele é Senhor. Esse é o padrão da Bíblia. Nós somos servos e Ele é Senhor. A pessoa que resolve querer se
se revoltar, agir pela rebelião, ela não quer ser servo, ela quer ser autoridade, ela quer ser o senhor da sua vida, ela que quer mandar, ela que quer dar as ordens, ela que quer dirigir as suas vidas, ela que quer dizer como é que é, ou seja, não quer reconhecer Deus como Senhor. Então essa pessoa, ela procura, né, claramente se voltar contra o sistema, contra o padrão, contra o modelo. E tem muitos por aí agindo dessa forma, se pautando a sua vida dessa forma, se guiando a sua vida com a sua própria forma de querer ser, né? Que são senhores da sua vida. Meus queridos, toda vez que nós tomamos decisões em nossas vidas, que são pautadas unicamente na nossa forma de pensar, olá, se nós não estamos incorrendo aí num pecado, porque você não consultou a Deus. E nós temos que ter Deus como Senhor em nossas vidas, e o Senhor é para tudo, em todas as áreas da nossa vida, Ele tem que ser Senhor. Porque Deus se importa com o bem-estar em todas as áreas também da nossa vida. Ele tem resposta para nós, em todas as áreas de nossa vida. Então, se eu não submeto todas as áreas da minha vida aos cuidados de Deus, ao senhorio de Deus, talvez eu possa estar errando o alvo há muito tempo. Por quê? Porque eu não quero que Deus participe de determinada situação, de determinado assunto em minha vida, porque aí, às vezes, eu acho que isso compete só para mim. Tenha cuidado com essa sua ação, porque você pode estar infringindo aqui, estar errando o alvo, estar se revoltando contra o padrão, você entender que você é de Deus, que você é servo do Senhor, aleluia, você é propriedade dEle, e toda vez que você tomar uma atitude, tomar uma decisão, consulte primeiramente ao Deus soberano, porque só Ele tem a perfeita, a boa e agradável, aleluia, vontade para nossas vidas. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é boa e agradável. Eu e você precisamos acreditar nisso. Por mais que às vezes as circunstâncias não estão nos mostrando isso. Mas você precisa continuar acreditando que Deus tem o melhor para nós. Porque Ele tem seus meios para que isso venha acontecer. Aleluia. Então continue acreditando no Senhor. Não perca a esperança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pecado também pode ser expresso pela comissão e omissão. Comissão e omissão. Como é que pode ser pela comissão? Tudo aquilo que praticamos e não deveríamos praticar. Ou seja, você sabe que é errado. Você sabe que não é para fazer. Você sabe que aquilo ali está infringindo a lei de Deus. Mas você resolve fazer. E fazer de que forma? Consciência de que é errado. Então este é o pecado da comissão. Você faz porque você quer, sabe que é errado, mas você faz. E o pecado da omissão? É tudo que você deveria fazer, mas não faz. Tiago nos alerta para isso. Você sabe que deveria fazer o bem e não fez ou não faz. Aí você comete também pecado. É o pecado da omissão. A pessoa está ferida. Você sabe que ela está ferida, mas você nega o socorro, você nega ali a assistência para aquela pessoa. Então você está cometendo o pecado. E este pecado, ele também é contemplado até no nosso Código Penal brasileiro, quando considerado crime, o pecado da omissão, quando você deveria e poderia fazer aquilo que era correto, mas não fez ou não faz. Sabe que deveria agir de uma forma correta, mas resolve não fazer. Tem uma outra atitude, por exemplo, que talvez a gente ainda não tenha se percebido. Eu gosto de olhar, sempre levar para um lado prático. Por exemplo, nós dobramos nossos joelhos para orar ao Senhor, orar a Deus. Você ora, expressa ali os teus desejos, as tuas vontades, mas ao levantar da oração, você coloca na sua mente dizendo, não, Deus não vai me responder, Deus não vai me ouvir. Foi só para cumprir aí o protocolo. Você sabia que você pode estar cometendo um grande erro, está pecando por causa disso? Porque segundo a palavra do Senhor Jesus, a carta aos Hebreus diz que é importante que você se aproxime de Deus com confiança, com fé, que Ele é galardoador daqueles que os buscam. E se você faz isso sem fé, você está errando e está cometendo o pecado aqui da omissão. Deveria fazer, mas não fez. Você deveria orar com fé, mas resolveu orar sem fé. E você pode estar se aproximando de Deus de uma forma, até errada. E está cometendo pecado.
Outra coisa importante que precisamos entender sobre o pecado, sobre a universalidade do pecado. Aí nós vamos para o texto base, que é Romanos 3, 23, que nos diz e nos esclarece: todos pecaram e destituídos foram de Deus. Meus queridos, nós sabemos de uma verdade: o ser humano não foi criado para pecar. Ninguém foi criado para transgredir. Não fomos criados para isso. Nós não fomos criados para viver com a essência do pecado dentro de nós. O pecado, ele passa a ser como muitos se expressam por aí. O pecado foi um acidente no percurso, ou foi um acidente no processo. O pecado é um intruso em nossas vidas, mas um dia nós temos a esperança que ele vai ser retirado de nós, porque segundo a sua palavra, aleluia, existe uma promessa que ele vai tirar este corpo corruptível e nos dar um corpo incorruptível, aleluia, um corpo de glória, aleluia, aonde não haverá mais pecado. Louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos ansiosos para este momento, grande momento, aleluia, maravilhoso, que vai acontecer em nossas vidas, aqueles que têm a esperança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós não fomos criados para pecar. O pecado é um acidente e ele trouxe para nós consequências drásticas. Ele afetou de uma forma muito forte as nossas vidas e nos colocando em uma situação de estarmos totalmente perdidos. O pecado, ele mexeu com as emoções do homem. O pecado mexeu com os sentimentos do homem. O pecado mexeu com o intelecto do homem. O pecado, ele é um intruso em nossas vidas. E ele não deveria estar em nós. Mas o que acontece? Estar. E a condição é todos. O pecado, ele é universal. E ainda tem mais uma coisa: nós não temos condições de pagar, de dar o pagamento, porque o salário do pecado, sabe qual é? Segundo a palavra do Senhor, é a morte. E a morte dos seres humanos é a prova viva de que todos pecaram, porque todos estão sujeitos a morrer. Ninguém aí nasceu para ser imortal. Todos vieram com essa já sentença do pecado, que é a morte. A morte. Nós fomos criados para viver. A morte também não fazia parte das nossas vidas. Veio como consequência do pecado. Nós estamos carregando essa marca em nossas vidas. E destituído da presença de Deus, é que estamos perdidos. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus queridos, o pecado, ele nos impossibilita de nos aproximar de Deus com as nossas próprias forças. O pecado, ele neutraliza essas forças em nós. O pecado nos impossibilita de nós estarmos buscando a Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos em nossos próprios delitos. Ou seja, o que a Bíblia está falando aqui? Quando a Bíblia fala de morte, ela está apontando para a separação. Ou seja, é o rompimento do relacionamento entre Deus e o homem. O pecado nos separou do eterno. O pecado fez este abismo entre nós e Deus, como Isaías exemplifica sobre essa profundeza deste abismo, que é um abismo intransponível. Não tínhamos capacidade alguma com as nossas forças de poder nos religar com Deus, ou de nos reconectar com Deus. A morte traz isso para nossas vidas. O que a morte traz? A morte traz esse desejo de você querer se conectar com alguém que já, muitas pessoas, por exemplo, como eu, já passaram por uma experiência como essa, de perder um ente querido. E você chega a hora que você tem o desejo de querer estar perto desta pessoa e não pode estar. Por quê? Porque ela morreu. Ela está morta. Não adianta você procurar, pode ir para todos os lugares deste mundo, você não vai encontrar, porque ela morreu. E quem que procura? Quem que tem o desejo de estar perto? Quem está vivo. Sobre nós e Deus, quem é que está vivo? Quem é o vivo? É Deus. Quem está morto? Então a iniciativa de querer estar perto, de querer estar próximo, a vontade, esse desejo parte de quem? De Deus primeiramente. É Ele, Deus, que deseja
reatar conosco o relacionamento, de voltar, fazer com que o homem venha se reconciliar com Ele. Ele nos trouxe para perto, porque Ele nos queria perto. Ele queria nós reconectados com Ele, voltados para Ele, tendo a possibilidade de ter acesso a Ele, porque tudo que Deus quer é que nos voltamos a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele, Deus vivo, que é o que Ele que nos vivifica, Ele vem nos ressuscitar e vem nos dar vida novamente. Aleluia, aleluia. Ele cria um meio para que viéssemos ter a possibilidade de voltarmos a ter essa comunicação com Deus, esse relacionamento com Deus, aleluia, porque nós estávamos lá mortos, na inércia, no esquecimento, perdidos, nós não sabíamos quem era Deus, nós estávamos sem esperança, estávamos condenados à morte eterna, aleluia, mas Ele, Deus que é vivo, resolveu, movido pelo seu amor, criar uma forma, um meio para possibilitar a mim e a você a possibilidade de voltarmos novamente para Deus. Aleluia, glória a Deus. Estarmos separados. Aí Deus resolve criar um meio. E qual foi o meio que Deus cria? Para poder dar fim a esta barreira, movido pelo seu amor, Deus providencia o meio de nós chegarmos novamente a Ele. E de que forma foi isso? Qual foi a provisão de Deus? A provisão de Deus foi a expiação do Senhor Jesus na cruz. Foi o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A morte nos separou. Nós transgredimos. Nós temos a marca do pecado em nós. Nós nascemos já separados de Deus. Estamos destituídos de Deus. Mas Ele resolve, pelo seu amor, criar um meio. E a exigência de Deus para aplacar a sua ira em relação ao pecado foi a morte de um justo. Mas aqui na terra não havia nenhum justo sequer. É por isso que o seu filho se apresenta em nosso lugar. Se apresenta a sofrer a se colocar como expiação, aleluia, em nosso lugar, para ser sacrificado, para que voltássemos para Deus. O sacrifício de doar a Ele a própria vida em favor de mim e de você, foi determinante para isso. A propiciação, onde Ele se coloca, nos substitui, porque quem era para estar naquela cruz era eu e você, e ainda assim não teria o efeito, não seria o suficiente para aplacar a ira de Deus, porque para aplacar a ira de Deus, somente a morte de um justo, somente a morte de um justo iria satisfazer a santidade de Deus, do eterno. Então a única solução foi Jesus de Nazaré. Então qual é a solução para o pecado? A solução para o pecado é Jesus. Jesus tem a solução. Ele tem, através dele, esta barreira que existe entre Deus e o homem, ela pode ser rompida. Ela pode ser, a partir de então, você pode se reatar com Deus. Por isso ele se apresenta para o homem como o único e verdadeiro caminho. Ele é a verdade. Aleluia. E através dele é que nós podemos nos chegar a Deus, ou nos aproximar de Deus, nos voltarmos para Deus. Então a solução para o homem é Jesus, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, sobre o pecado ele é uma realidade, ele é real e nós precisamos tratar com ele. Como é que nós tratamos com o pecado? Para nós aqui já caminharmos para a conclusão. Como é que nós tratamos em relação ao pecado? O nosso pastor Refran, ele coloca aqui, faz algumas colocações. O crente e o tratamento com o pecado. Nós sabemos que o pecado ele é uma realidade. O pecado, ele nos afetou. Nós herdamos de Adão, pelo fato de nós sermos filhos de Adão, nós já nascemos com esta marca. Nós já nascemos destituídos de Deus. Por exemplo, você nasce sem conhecimento de Deus. Qual é um meio de você conhecer a Deus? Quando alguém se apresenta a Deus para você, ou quando você tem um encontro com a Bíblia Sagrada. Você vai conhecer a Deus. Então, você percebe também que isso também afetou até o Adão e Eva, quando eles pecam. A partir do momento que eles pecam, eles perdem o conhecimento que eles tinham de Deus. Por que eles perdem o conhecimento de Deus? Como é que eles não sabiam que Deus era o Deus que onipotente, onipresente, onisciente, que conhece todas as coisas? Eles achavam que poderiam se esconder de Deus. Então, eles perderam o conhecimento que tinham de Deus. Né? A partir do momento que eles pecam, porque eles tentaram se esconder de Deus, coisa que não é possível, né? Que seria impossível. Então a primeira medida que eles tomaram foi querer se esconder de Deus. Então eles perdem o conhecimento de Deus. Então
nós precisamos entender que nós já nascemos afetados, precisamos lidar com o pecado. A única forma de lidar com o pecado, primeiramente, é você se arrepender. É para você buscar reconhecer o pecado em sua vida. Você tem que reconhecer que é pecador. Veja o que diz aí em Salmo 51, versículo 3. O salmista vai dizer assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A primeira coisa que você tem que entender é que você é pecador. Você precisa entender que o pecado está em você. E por esse pecado, você está separado de Deus. Então a primeira coisa que você precisa é reconhecer o pecado em sua vida. É reconhecer que você está em pecado. É reconhecer que você é pecador. Reconhecer as tuas transgressões. É reconhecer esta verdade em nossas vidas. Outra forma de nós tratarmos com o pecado, segundo a Bíblia, para os crentes. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te tornei cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Qual é a medida? Evitar. Evitar o pecado. Conserva-te puro. Se você sabe que pode evitar, sabe que pode tomar medidas para que você não venha errar, se conserva ali puro. Continua firme. Não se deixa se levar. Não se deixa ceder de forma alguma. Outra coisa é detestá-lo. O pecado precisa ser detestado. Detestado. E Judas, versículo 23, diz assim: salvai-os arrebatando do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, que é o pecado. E meus queridos, isso só é possível em nossas vidas quando nós temos a experiência de vermos uma vida de santidade diante de Deus. O Espírito Santo é que faz isso em nossas vidas, essa transformação, porque não existe força em nós. Veja que tudo tem que ter uma intervenção de Deus em nossa vida. Se Deus não intervir em nossa vida, o que será de nós? Ele precisou intervir. Ele vivo, nós mortos. Então quem desejou primeiro estarmos perto dele foi ele. Ele procurou um meio de nos vivificar. E ele nos vivifica. Mas é necessária a intervenção dele. É por isso que ele coloca para nós, ao nosso favor, o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus. Aquele que gera em nós a mudança, a transformação, a purificação, a santificação. E quanto mais santo, mais afastado do pecado você vai estar. E isso vai desenvolver em você uma repulsa contra o pecado. Você passará a detestar o pecado. O pecado não vai ser procurado. O pecado por você vai ser evitado. Vai ser detestado. Você não vai de forma alguma desejar o pecado. Aí você vai tomar medidas. Segundo Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpar o coração. Louvado seja o Senhor. Ou seja, precisamos resisti-lo com confiança. Tem que haver resistência da nossa parte. E outra forma de nós lidarmos com o pecado é confessarmos segundo o nosso Deus. A confissão ela é determinante para nós encontrarmos termos a experiência do perdão de Deus em nossas vidas. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os pecadores e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o pecado, como é que nós vamos tratar o pecado? Reconhecê-lo. Somos pecadores. Outra medida, evitá-lo. Outra, detestá-lo, resisti-lo e confessá-lo. O cristão, ele foi liberto. Uma intervenção de Deus em nossas vidas através do seu Filho Jesus nos purificou de todo o pecado, porque o pecado nos dominava. O pecado é que éramos marionete em suas mãos, fazíamos a sua vontade, éramos levados pela cobiça, éramos influenciados
pelo pecado, mas agora nós não estamos mais sujeitos a essa influência. Nós não estamos sujeitos, esse jugo foi tirado de nós, através da obra do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E de acordo com as Escrituras, os cristãos não foram feitos para viver pecando, mas viver adorando ao Senhor Jesus. Mas nós não podemos ignorar a realidade do pecado. Precisamos reconhecer o pecado, confessá-lo, abandoná-lo e assim experimentarmos a restauração de Deus em nossas vidas e desfrutarmos da comunhão, aleluia, que podemos ter com Deus, aleluia, desenvolvendo um relacionamento sincero, um relacionamento puro, um relacionamento verdadeiro com Deus, que agora nós temos a possibilidade de desenvolver com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido amigo, que porventura esteja nos ouvindo, que ainda não é evangélico, que ainda não teve a experiência de poder entregar a sua vida a Deus, e poder ter a experiência de poder se reconectar com Ele, de poder desenvolver esse relacionamento, eis aí esta grande oportunidade. A solução para a sua vida é Jesus. Talvez você acha e pensa que não tem jeito para você. Quer dizer para você que Senhor Jesus é a solução para a sua vida, e a sua vida tem jeito sim, porque Ele é especialista de mudar a história da nossa vida. Ele é especialista de mudar a nossa realidade. Ele tem, aleluia, a capacidade de poder de restaurar você, de fazer de você uma nova pessoa, uma nova vida em sua pessoa. Então, se você resolve hoje querer se render ao Senhor, faça isso em nome do Senhor Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor, aleluia, pois Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para a sua vida, Ele tem mudança e transformação para você. Então ficamos com esta palavra, e este nosso estudo que nós trazemos de uma forma singela, de uma forma bastante simples, e espero que vocês tenham aí absorvido o básico desse estudo, né? Sobre a relação à doutrina do pecado. Aí, se quiserem se aprofundar, aí busque aí material aí do nosso Cremos. Nós temos aí diversos meios aí, principalmente da internet. Principalmente nesse período, os nossos crentes daqui mesmo, que estão, nesse estudo está sendo para nós, nossa igreja aqui em Maranhãozinho, apesar de que muitos que estão aí de fora também estão nos acompanhando, e nós louvamos a Deus por isso. Procurem também baixarem, procurem buscar material para que aí nesse momento de estudo é um momento bastante propício para que vocês possam estar acompanhando através desses materiais. Amém? Vamos aqui para mais um louvor, para nós caminharmos aqui para a conclusão do trabalho. Quero convidar aqui a Andréia. Andréia vai estar louvando ao Senhor Jesus. Alô, Andréia. Muito bem.